Olá, bem-vindo ao canal da IBPP Delaware Church. Se você é novo aqui, aperte o sininho e inscreva para você não perder nenhuma mensagem. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você. Aproveite a mensagem. Porque nós vivemos buscando muita coisa, né? E às vezes esquecemos de agradecer pelas pequenas coisas. Como uma delas, você está podendo me ver nessa noite. Tem pessoa que não consegue enxergar. E antes de nós partirmos para a pregação hoje é o nosso a última ministração sobre a série de milagres, mas eu creio que o Senhor continuará fazendo milagres na sua vida e na minha vida, porque não é uma série que impede Jesus de trabalhar, amém? Eu creio que esse mês nós já temos vários testemunhos. Eu pedi os GPS para me passar os testemunhos, mas acho que não chegou até a mim. Mas tem muitos testemunhos do que o Senhor fez esse mês, de pessoas sendo curadas durante o culto, durante a semana, durante o momento da ceia, a primeira ministração foi na ceia, pessoas foram curadas através da ceia, e eu creio que o Senhor vai continuar nos curando nesta noite. Antes disso, eu queria fazer para você um teste grátis. Fala assim, é grátis. Grátis. Você que precisa de um teste de visão, nós vamos fazer um teste agora da sua visão, grátis, tá? E depois o óculos você compra. Mas eu queria que os meninos projetassem aqui uma imagem, e aí eu quero que você olhe são 4 números que vão aparecer aí. Eu quero que você observe qual número você está enxergando. 4 números. Ok, marca aí esses 4 números que você está enxergando, e eu vou falar quais as possibilidades de você estar vendo. Algumas pessoas talvez estão vendo 12:40. Outras pessoas estão vendo 12:46. E outras estão vendo 32:40. Se você está vendo outros números sem ser esse aí, sai agora do culto e vai para o médico. Brincadeira. 12:40 é uma visão perfeita. Quem enxergou 12:40 aí, fique feliz por isso. Quem enxergou 12:46, miopia. Quem enxergou 32:40, astigmatismo. Ou seja, visão embaçada. Você precisa, talvez, de um óculos para ler. Eu, essa semana, falei com o pastor, eu vou ter que fazer um exame de vista, porque eu tenho feito muita leitura e minha vista, acho que não está aguentando esse processo, não. Vou ter que colocar um óculos em breve. Mas eu quis fazer isso com você. Não fique triste com o seu resultado, tá? Procura um médico. E não tenha isso como um diagnóstico também. Isso aqui é uma introdução de uma mensagem que nós vamos estar pregando. Com o óculos chegou 12:40, tá vendo? Então, o óculos trouxe uma visão perfeita para você. Quem não vê nada? Você não viu nada, meu amigo? Vem pro apelo no final do culto. Vem pro apelo porque nós vamos orar por você que não viu nada. Com os olhos, a gente pode contemplar muitas coisas boas e ruins. Com os olhos, nós podemos estragar o nosso dia e tanto também construir muitas coisas no nosso dia. Quando você não consegue enxergar e alguém te dá uma direção, você fica feliz por aquilo. E, às vezes, tem que ir além dos seus olhos físicos para você enxergar, porque muitos, e é o tema dessa noite, muitos veem tudo, mas não enxergam nada. E vou expor os homens aqui agora, incluindo eu. Se não tem homem assim, você é especial. Qual homem que já chegou na frente da geladeira, abriu a geladeira e falou, onde está tal coisa? A manteiga. Não tem manteiga mais. E a mulher está assim, está aí na geladeira. Não está, e você fica assim, ó. Aí você fecha a geladeira, a mulher vem com o olho fechado, abre a geladeira, pega assim a manteiga e fala, tá aí. Aí você fala, não, você colocou essa manteiga aí, não estava aí. Tem homem aí que fala, não, esse aí sou eu também. Opa, tem um aqui, graças a Deus, tem homem normal aí. Porque às vezes você chega hoje mesmo pela manhã, eu acordei mais cedo, que eu tive que ministrar hoje pela manhã no culto americano, e aí eu estou na frente do closet assim, meu closet é de frente com a minha cama, né? A Érica dormindo, e eu estou na frente do closet, olhando, essa roupa aqui, não, essa aqui, olhando com a luzinha do meu celular, né, para não acordar ela. E eu pensando que ela está dormindo. Daí a pouco ela fala assim, pega essa bege. Aí eu,
Pensei que estava dormindo, mulher. Não, estou vendo que você tem 10 minutos que está na frente desse closet e você não pega nada. Pega essa bege com isso aqui e tal e você vai ficar bem. Eu peguei, pá, vesti e saí. Às vezes quem enxerga facilita a sua vida. Eu e você precisamos estar perto de pessoas que enxergam e não pessoas que apenas vê. E você vai entender a história de hoje. Porque se você tem sua Bíblia, abra lá em João no capítulo 9, porque nós vamos ver a história de um cego de nascença. Alguém que não tinha uma visão física, mas Deus, através de Jesus, usou a história desse homem para nos mostrar tanto uma cura física quanto uma possibilidade de restauração espiritual. Porque nós falamos de vários milagres durante esse mês, mas um dos milagres que se encontra aqui no capítulo 9 é o milagre de um cego de nascença que Jesus usou para ensinar sobre cegueira espiritual. A maioria dos outros milagres foram cura física, cura emocional, e esse aqui Jesus ele usa para nos instruir acerca da visão espiritual. Então vamos lá, se você está com o capítulo 9, se não tiver, vai aparecer aqui na tela, pela fé. Vou ler o versículo 1 e 2 e aí nós vamos conversando. Vou ler a versão NVI. Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, que significa mestre, quem pecou? Este homem ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Essa pergunta aqui era uma pergunta comum no meio deles. Eles tinham aqui o costume de culpar alguém por uma doença, quando essa pessoa tinha uma doença física, uma deficiência física, eles culpavam de alguém ter pecado para aquela pessoa estar vivendo aquilo. Porque na cultura judaica da época, eles acreditavam que o sofrimento e a doença era resultado de pecado. E se você olhar a história de Jó, você vai ver que nem todo sofrimento é resultado de pecado. E nesta época aqui, o que acontecia é que a ideia que os discípulos estavam levantando é: Jesus, nos explica aqui se essa enfermidade e essa dificuldade que esse homem tem a ver com o pecado dos seus pais, apontando o dedo. Imagine só, Jesus com seus discípulos, igreja, caminhando com Jesus. E aí quando enxerga alguém em necessidade, a igreja aponta o dedo, perguntando o que essa pessoa está fazendo de errado para que ela esteja vivendo dessa forma. E aí Jesus começa a ensinar a igreja que ainda não existia ali, que estava formando os apóstolos. E ele olha para esses apóstolos e ele começa, então, a explicar para ele que a dificuldade e a enfermidade, ela abre uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Se você tem dificuldade, se você tem necessidade, pode ter certeza, você abriu uma oportunidade para Deus se manifestar ali. Não existe uma pessoa sem necessidade. Não existe uma pessoa sem uma dificuldade. Nós estamos em um mundo que todos os dias nos apresenta uma dificuldade diferente. E nós, como igreja, temos que aprender que o nosso papel não é apontar, o nosso papel é solucionar. Ontem, quando eu cheguei em casa da conferência ali na Flórida, eu cheguei em casa e tinha mulher para todo lado cozinhando lá em casa. E elas cantando, já tinha 2 dias que elas estavam cozinhando e ainda estava cantando ainda. E tudo em prol de uma feijoada para beneficiar a vida da Clarinha. Quem não conhece a Clarinha é uma pequena guerreira, filha da tia Cris, que é a pastora das crianças, que tem lutado pela saúde da sua filha durante 1 ano e pouco já. Ela está em Boston fazendo a cirurgia e nós, como igreja, levantamos ali essa marmita beneficiária, né, de feijoada beneficente, para poder ajudar a Clarinha. E essas mulheres venderam 98 marmitas para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? 98 marmitas para todo o valor vai ajudar a Clarinha, porque eles vão ficar ali ainda durante um tempo. Isso que é a igreja. A igreja não é apontar o dedo e falar: olha lá, por que está dessa forma? Será que fez alguma coisa de errado? Porque para estar vivendo isso? Não.
Toda dificuldade ou enfermidade que eu e você vermos é uma oportunidade de Deus usar a minha vida e a sua para manifestar o reino dele na face da terra. Você está pronto para ser usado por Deus? Porque você pode ser usado por Deus com um abraço, você pode ser usado por Deus por um aperto de mão, você pode ser usado por Deus por um presente, uma ligação, qualquer coisa que você fizer para suprir a necessidade de alguém, você está manifestando o reino de Deus na face da terra. Então, quando Jesus, voltando para o texto aqui, ele se depara com essa enfermidade, ele enxerga aqui essa oportunidade de manifestar ali o reino de Deus através do poder que ele ia liberar. Olha o verso 3. A resposta de Jesus para esses homens. Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados nem dele e nem pelos pecados dos seus pais. Mas para quê? Se você gosta de marcar, marca essa parte. Para que se manifestasse nele a obra de Deus. Deus, ele manifesta em você a obra, a glória dele na vida de outra pessoa, e ele manifesta na pessoa que está em necessidade a obra dele. Eu tenho certeza que após a sua cura, você vai ter um testemunho. Toda cura que vem de Deus, depois você carrega um testemunho. Então, toda enfermidade que se depara com Jesus, ela resulta em glorificar a Deus. Talvez o motivo de eu e você não ser curado é porque, ou fomos curados no passado e não estamos dando glória a Deus, é porque nós ainda não entendemos que se passamos uma enfermidade, se passamos uma dificuldade, é porque Deus ainda quer usar a nossa vida para abençoar outras pessoas. Já passei por tantas dificuldades. Hoje mesmo a gente fez um painel de perguntas e respostas sobre família aqui na igreja americana, e eu tive a oportunidade de falar para algumas pessoas a respeito da minha família, do meu filho, da dificuldade que nós tivemos com ele no passado. E depois pessoas falando assim: nossa, pastor, eu não teria coragem de falar, eu tenho um filho assim, e eu não teria coragem de falar em público. Mas hoje que o senhor falou, eu estou passando a perceber que talvez Deus me confiou esse filho para me glorificar o nome dele. Então, todo o testemunho que você der, alguém vai ser tocado. Jesus, ele não desperdiça sofrimento. Será que você pode falar isso aí? Fala: Jesus não desperdiça sofrimento. Todas as vezes que Jesus encontrou com sofrimento ou enfermidade, ele viu uma oportunidade de fazer o quê? Glorificar a Deus. Lázaro está doente, Jesus, o senhor não vai ir? Calma. Se ele não morrer, eles vão achar que foi o dipirona que ele tomou que curou ele. Deixa ele morrer primeiro. E às vezes nós temos nós precipitamos em julgar, né, como esses discípulos. Eles chegaram aqui: peraí, o que está de errado na vida desse homem, que nasceu cego? Os pais dele, eles fizeram alguma coisa. E Jesus está falando: não, nós estamos com a oportunidade aqui de manifestar o reino de Deus. E a resposta dele aqui para os discípulos é: deixa eu te ensinar algo. Não tente achar o culpado. Encontre a solução. Porque às vezes nós somos muito rápidos em encontrar o culpado. Às vezes nós deixamos de certas situações que acontecem na nossa vida glorificar a Deus, porque ao invés de procurar a solução, nós estamos procurando o culpado. Foi ele, foi ela, é por causa dele, é por causa dela. Não, espera aí. O que vai glorificar a Deus aqui? É você mesmo estando errado pedir perdão, ou você pensar que é aquele orgulhoso ou aquela orgulhosa que tem que se quebrantar e pedir perdão? Olha o versículo 4 e 5. Porque Jesus declara aqui para eles: eu não tenho tempo a perder. Olha o que ele fala no versículo 4 e 5. É necessário realizar as obras daquele que me enviou, enquanto há dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Jesus, ele diz aos discípulos aqui: eu sou a luz do mundo, e aquele que encontra comigo, as trevas que existia dentro dele, se torna luz. E Jesus veio cumprir essa missão de trazer luz para mim e para você, e ele nos chama a
nós fazermos parte dela. Porque Jesus, ele ressuscitou e ele foi para a sua glória, mas ele enviou o Espírito dele para morar dentro de mim e de você, e você ser luz por onde você andar. Então, quando você chegar naquela casa, você vai abençoar. Quando você chegar naquele trabalho, você vai abençoar. Quando você chegar naquela academia, você vai se portar de uma forma que alguém vai falar assim: essa pessoa tem algo diferente nela, porque você carrega luz. Nós temos que entender que nós, como igreja, nós temos uma missão: ser luz na face da terra. No mês que vem agora, que já é a semana que vem, nós vamos iniciar uma nova série que é Descend, ou o envio. Nós vamos falar sobre missões. Qual é o envio da igreja? Por que a igreja existe na face da terra? E nós vamos falar o mês inteiro sobre a importância de nós entendermos isso como igreja, porque senão eu e você vamos entrar e sair da igreja, andar com Jesus e ficar só perguntando quem é o culpado, ficar só perguntando o que está de errado, ficar só arrumando problema. Jesus não colocou a igreja na face da terra para ela resolver problema. Não. Estava conversando com alguns líderes na conferência que a gente estava, que foi uma conferência de pastores, 4.000 líderes e pastores num ambiente só. E aí nos intervalos a gente fazia conexões, e eu conversando com um pastor, e ele falou comigo assim: pastor, na sua igreja tem muito problema para resolver? Eu falei: quantos membros tem a sua igreja? Aí eu falei, eu tenho menos problema do que você, porque você tem mais pessoas lá na sua igreja, mas tem problema. E o senhor resolve todos assim? Aí eu falei: não. Mas o que o senhor faz com aqueles aí? Porque às vezes que eu vou deitar, a minha cabeça não para, porque eu sei que eu ainda não resolvi alguns problemas daquele dia. E aí eu falei essa frase para ele, que o Senhor colocou no meu coração. Eu falei: você não foi chamado para resolver problema. Você foi chamado para apresentar o poder do Evangelho para pessoas que estão vivendo em um ciclo. Eu sinto Deus aqui. Tem pessoas que vivem em um ciclo vicioso, de problema em cima de problema, de enxergar dificuldade em cima de dificuldade, e quer trazer você para dentro dessa bolha. Aí, sabe o que você tem que fazer? E aí que vai uma instrução para você. Sabe aquela pessoa que sempre que te liga é porque tem um problema? Sabe aquela pessoa que sempre que te encontra ela quer reclamar de alguma coisa? Sabe aquela pessoa que sempre que ela está num grupo, é ela que levanta alguma coisa sobre o problema? Você vai orar para aquela pessoa, e se ela vir falar com você, o que você vai falar é: ô irmão, ô irmã, em nome de Jesus, esse assunto está resolvido. Vamos ganhar pessoas para Jesus? Porque esse é o chamado da igreja. Salvar os perdidos e curar os feridos. Aí os feridos que foram curados, eles precisam levantar e glorificar a Deus e fazer o quê? Salvar os perdidos e curar os feridos. E os feridos que forem levantados, o que eles têm que fazer? A mesma coisa. Tem pessoa que está no banco das feridas há muitos anos. E Jesus está falando para mim e para você: chega de olhar para coisas que eu já fiz cicatriz e ainda pensar que está saindo sangue. Porque enquanto você esconder a sua cicatriz para alguém de coisas que eu te curei no passado, você vai viver num ciclo. Eu preciso falar de algo ruim, para as pessoas terem dó de mim. Eu preciso falar da situação que eu estou. Tem muita gente pior do que eu e você. Então vamos fazer o seguinte: vamos glorificar ao Senhor através das pequenas conquistas? Hoje o Senhor está nos relembrando nessa noite que você tem 2 olhos maravilhosos. Talvez você está com óculos na frente dele, mas você está conseguindo enxergar. Olha aí que maravilha. Tem muitas coisas para reclamar, mas tem muitas coisas para agradecer. E Jesus está nos convidando a ser luz, clarear ambientes. Essa luz que brilha em você, ele fala lá no Sermão do Monte, em Mateus 5,14, só vou mencionar para você, deve estar aqui na tela. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Agora ele fala para mim e para você. Primeiro ele fala: eu sou a luz do mundo. E agora ele fala: vocês são a luz do mundo, porque eu estou em vocês. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, não deixa apagar a luz que está em vocês. Não deixa com que as circunstâncias venham fazer vocês ficarem chateados. Não, eu e você precisamos, além de ver, enxergar. Porque tem muitas coisas que os nossos olhos não vão nos mostrar.
Somos chamados a clarear esses ambientes que as trevas tentam dissipar. Durante o louvor aqui, o Senhor, pelo olhar espiritual, o Senhor me mostrou um anjo gigante aqui em cima do altar e flechas batendo nas costas desse anjo. E o Senhor me falava assim, são feridas que estavam sendo direcionadas à igreja e não prevaleceram. Porque durante a adoração, você já tem que agradecer ao Senhor, porque durante a adoração, coisas que iam te ferir depois do culto já não vão te ferir mais. Aleluia! Nós cremos em um Deus que Ele mostra para mim e para você coisas além do que os nossos olhos podem ver. Tudo que os seus olhos físicos estão vendo agora é eu aqui em cima, é talvez esse telão, é as luzes que estão aqui, mas no momento em que nós chegamos mais perto dele, eu levei um pequeno pedaço da nossa equipe para a Flórida na conferência essa semana, e a conferência lá é para forte, é para crente. Se não é crente, eu falei com alguns lá, eu falei, isso aqui não é conferência para a pessoa que diz que é crente, não, isso aqui é para crente. 8 horas da manhã começa e terminou 11 horas da noite. Na pregação deve ter tido, sei lá, umas 7, 8? I don't know, nem sei. Louvor de 1h30. E o louvor lá não ministra para você, não. O louvor lá tem uma cruz assim, eles ministram de costas assim. Ó. Você se vira no seu banco. Eles não conversam com a igreja. Vamos lá, levanta para adorar. Não, estou aqui adorando, faz a sua adoração aí. É uma adoração cristocêntrica, uma adoração para Deus. E aí eu estava conversando com alguns deles, e eles falaram, nossa pastor, você está cansado? Eu falei, depende, o que você quer que eu fale? Meus pés estão doendo, eu tirei meu sapato uma hora lá. O meu corpo físico sim, é lógico, está cansado. Mas a minha alma, ela está sendo revigorada de uma forma tão grande, que se esse avião não decolar, eu vou a pé até lá em Delaware. Eu e você temos que entender que, às vezes, o cansaço físico quer parar você de receber aquilo que vai fazer o seu interior fluir. Fluir na presença de Deus. Nós, às vezes, estamos deixando de orar. Oh, aleluia, isso aqui é para alguém. Nós estamos deixando de orar por causa do cansaço físico. Não deixe com que o cansaço físico faça você perder a sua bênção espiritual, porque eu tenho certeza absoluta, e se você fazer isso e não acontecer o que eu vou falar com você agora, você liga para mim e reclama. Customer Service. Após algum tempo que você estiver em oração na sua casa, ou naquele quarto seu sozinho, 5, 10 minutos, você não mais vai querer sair. O problema é que nós já entramos cansados na presença de Deus. Você pode falar para quem está do seu lado, toda necessidade aponta uma oportunidade. Você quer parar de ter medo de perder seu emprego? Seja a solução onde você trabalha. Você quer ser útil na sua igreja? Aproveita as oportunidades para servir dentro da necessidade. Você quer ser usado por Deus? Todos querem ser usados por Deus, será? Então, cuidado para você falar isso. Então, ajude pessoas que o mundo quer rejeitar. Ajude pessoas que talvez você deseja rejeitar. Ajude pessoas que, como esses discípulos, Jesus, em vez de ele chegar para Jesus e falar, Jesus, tem como curar esse cego? Porque eu vi que o Senhor curou várias outras pessoas. Eles chegaram e falaram, quem pecou? E aí Jesus está fazendo eles entenderem, eu quero que vocês abram os olhos espirituais de vocês para entender. E eu vou fazer essa cura acontecer aqui para vocês entenderem que nosso trabalho como igreja é glorificar o nome de Deus Pai e abrir os olhos daqueles que veem tudo, mas não conseguem enxergar nada. Porque nós estamos rejeitando aquele que Jesus escolheu muitas das vezes. Jesus, ele nunca rejeitou ninguém.
Ele foi rejeitado pelos seus, mas ele nunca rejeitou alguém. Ele transforma a vida do rejeitado em alguém aceito. Jesus transforma o rejeitado para abrir os olhos também de quem? Dos religiosos. É isso que ele fez aqui no texto. Ele falou, eu vou transformar a vida desse rejeitado pela sociedade, porque ele era um pedinte na rua, para mim abrir os olhos de muitas pessoas que vivem uma religião e acham ser cristãos. Tem gente que está doido para ver seu fracasso, você sabia disso? Spoiler alert. Tem gente que está doidinho para você cair. Foi lá para os Estados Unidos. Quero ver quando voltar. Mudou para tal lugar. Não dou 2 anos para voltar reclamando. Vai casar? Não sabe onde vai entrar. O que está abrindo empresa? Essa pessoa não sabe o que é lidar com pessoas. Tem pessoa que está apostando para ver o seu fracasso. Mas eu tenho uma notícia para essas pessoas, e se elas estiverem online, elas vão ouvir. Mas Jesus, ele veio para transformar a sua vida ao ponto de que as pessoas que estão olhando para ver o seu fracasso, elas vão olhar e falar assim, é aquela pessoa mesmo? Mas não parece. Mas será que é? Não, é claro que é, ele ficava aqui sempre. Deus fez algo na vida daquela pessoa. O fracasso esperado não acontecerá, sabe por quê? Porque no meio do caminho você encontrou alguém que abriu seus olhos. E aí você vai voltar e você vai falar como esse cego, nós vamos ler agora. Eles vão perguntar assim, e aí, o que aconteceu? Mas não era você que era cego de nascença? Ele falou, era eu mesmo. Não é possível. Não era possível mesmo, mas eu encontrei um cara aí e ele me curou. Meus olhos abriram. E ele começa a contar isso para todo mundo. Olha no versículo 6 e 7. Jesus aqui ele faz a cura na frente dos discípulos. Ele cuspiu no chão. Não quero ser curado mais não. Jesus cuspiu no chão. Ele cuspiu no chão, misturou com a saliva e a terra, e ele colocou nos olhos dos cegos, e ele disse, agora vai lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado, que Jesus estava enviando ele, e o homem se lavou e voltou vendo. Lembra que ele era cego de nascença? Alguém que sempre dependeu das pessoas, não tinha voz na sociedade, nasceu assim e ia morrer assim. Você já ouviu alguém falar assim? Não, aí não presta. Essa pessoa nasceu assim e vai morrer assim. Mentira de Satanás. Porque toda pessoa que nasce assim, havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, mas a sua vida foi endireitada. Toda pessoa que encontra com Jesus, algo acontece. Então eu prefiro ser um Jacó que anda mancando por ter um encontro com Deus. Aleluia, nossa, a presença de Deus está forte aqui. Eu prefiro ser um Jacó que encontra com Deus e anda mancando com um testemunho para contar, do que uma pessoa que dá glória a Deus, aleluia, mas só sai daqui para fora, mas não existe marcas de um encontro com Deus. Eu e você precisamos carregar marcas de um encontro com Deus, porque dar glória a Deus num domingo à noite, quando você está dentro de um culto, é maravilhoso, mas numa terça-feira, à tarde, depois que você limpou 3 casas, você tropeçar na beirada daquela cama e você dá glória, aleluia, é só para crente. Os house creams da glória aí. Por carpinteiro, então, às 4 horas da tarde, Gabriel, aquele sol rachando, e aí você lá pregando e aquela pistola prega a cabeça do seu dedo. Aí sim eu quero ver se você é crente ou se você está dando glória só dentro da igreja. É aquele momento que você chega em casa cansado, querendo deitar no sofá, e aí alguém chega para você e fala assim, será que você não vê esse monte de bagunça? Você tem que levantar para me ajudar, porque... Vamos parar por aí, né? Vamos parar por aí. Eu quero declarar sobre a minha vida e a sua nessa noite, que o Senhor ele está desligando aquilo que o inimigo tentou ligar na sua vida, que é uma vida de fracasso.
Você não é um fracassado, você não é um rejeitado, você não é vítima da sociedade, você não é vítima dos acontecimentos que aconteceram com você, você não é vítima dos abusos que aconteceu com você. Você tem que levantar os olhos e falar assim: os meus olhos foram abertos, eu enxergo agora além da minha visão natural e eu quero glorificar a Deus, porque eu sou chamado filho e filha de Deus. Eu tenho heranças esperando para mim nas mansões celestiais. Ele merece toda a honra e toda glória. Aleluia. Você tem um nome e um destino. Você não é um indigente. Esse homem que ficava pedindo à beira da estrada, que você olha para o texto e você não encontra o nome dele, porque eles chamavam ele um cego de nascença. Tem a vida transformada e agora as pessoas têm que chamar ele de ex-cego. Você era um drogado, agora você é um ex-drogado. Você era uma prostituta, agora você é uma ex-prostituta. Você era um fofoqueiro, agora você é um ex-fofoqueiro. E aí vai a lista. Jesus está transformando o nosso interior, porque nós estamos querendo mudar muito o nosso exterior, colocar um cabelinho, fazer uma plástica, tal. Mas e o interior? É lindo você cuidar da sua estética, mas eu e você, se não cuidarmos do interior, nós vamos ter que ficar calados onde nós chegarmos. Porque tem pessoa que, enquanto ela está calada, tudo vai bem. Na hora que abre a boca, fala: meu Deus, essa plástica deveria ter sido feita na alma dessa pessoa. Uma cirurgia no fundo do coração, e não para arrancar algumas coisas de fora. E Jesus estava mostrando para os discípulos aqui: olha, eu quero que vocês entendam que esse milagre, ele abrirá os olhos de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Levantou questões de todos os lados. O meu milagre e o seu vai abrir olhos de pessoas que estão do nosso lado. Tem pessoa que está julgando você porque você tomou uma decisão na sua vida. Você está cansado de viver acompanhando uma multidão. Aí você tomou uma decisão de seguir Jesus. E aí tem muitos que estão esperando o fracasso. E aí Jesus está falando para mim e para você nessa noite: ninguém que tem um encontro verdadeiro comigo volta da mesma forma. Você vai voltar com uma marca tão grande que as pessoas vão ficar assustadas, vão fazer perguntas. Olha o versículo 8 e 9. Os seus vizinhos, os que anteriormente tinham visto ele mendigando, perguntaram: não é esse mesmo aquele homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam: é ele sim. Mas outros diziam: não, se parece com ele. Mas contudo, ele próprio insistia: sou eu, pessoal. É eu mesmo que estou aqui. Se prepare, porque muitos que duvidarão da sua cura vão ter que olhar para você e falar assim: eu reconheço Deus na sua vida agora. Esse homem falou: sou eu mesmo. Aquele que levantava todo dia de manhã e saía tropeçando no cachorro, pegando nos portais para me chegar perto desse lugar, para me pedir todos os dias. Mas agora, esse homem ele está rumo à casa do Senhor. Qual é a consequência de alguém que tem os olhos abertos? Essa pessoa prioriza buscar o reino de Deus. Ele foi para a sinagoga. Ele foi buscar ao Senhor. Agora, uma coisa que me chama a atenção na vida desse homem, na cura desse homem, é que não foi encontrar com Jesus que curou a vida dele. Não. Não foi ouvir a voz de Jesus que abriram seus olhos. Não foi nem o toque de Jesus que curou ele, passando aquela laminha nos olhos dele. E não foi nem estar no lugar certo na hora certa. Pastor, o que curou a vida desse homem? Porque encontrar Jesus, creio que quase todos aqui podem falar: eu já encontrei Jesus um dia.
ouvir a voz do Senhor, às vezes nós falamos, não, eu ouvi Jesus, que maravilha. Mas ainda você não viveu uma vida de cura. Tem áreas que precisam ser mudadas. Ah, não, eu senti o toque do Senhor. Eu fui tocado por Deus, mas por que não houve transformação? Ah, não, eu estava lá naquele culto, onde teve aquele mover, e as pessoas receberam a cura. E você? Na vida desse homem, sabe o que curou ele? Obediência. Nós estamos querendo receber uma palavra profética, mas não queremos obedecer, porque existe um processo. Você está disposto a sair andando no meio de todo mundo com lama nos olhos? Você está disposto a perguntar a alguém assim, onde que é o tanque de Siloé? Porque Jesus me enviou e quando eu chegar lá eu vou ser curado e as pessoas riem da sua cara? Você está disposto a continuar vindo à igreja e quando você conversar com aquele familiar seu, ele falar, onde você estava no domingo que eu te liguei e você não atendeu? Ah, eu estava no culto. Perdendo tempo de novo. Até quando você vai ficar assim? O que curou a vida desse homem foi obedecer uma direção de Jesus. E eu creio que a partir do momento que nós entendermos que encontrar Jesus é maravilhoso, ouvir a sua voz é o que nós precisamos, ser tocado por Ele alimenta a nossa fé, mas obedecer é o que nos cura, nós não vamos sair do processo. Se for preciso, passa lama aqui, Jesus. Se for preciso, deixa que eu vou... Porque Ele não enviou nenhum dos discípulos para acompanhar esse cego. Interessante. Ô, João, pega na mão dele aqui e leva ele no tanque de Siloé. Não, ele falou, vai. Você tem que lidar com os tropeções que você vai levar no caminho, até os seus olhos serem abertos. E eu tenho certeza que talvez eu e você entramos aqui nessa noite e falamos, por que Deus me permite tropeçar tanto? É porque se Ele tivesse enviado um discípulo segurando a mão daquele cego, talvez ele não daria valor no caminho de volta. Imagine só, ele tropeçando em tudo, machucando, e aí quando ele volta com os olhos abertos, ele olhar e fala, aqui foi, então é aqui que eu caí. Olha, era uma pedra que estava ali. Deixa eu pedir perdão àquele cachorro, que quantas vezes eu chutei ele. Ele voltou no meio do caminho, observando o que a jornada dele fez ele passar. Mas agora ele está com os olhos espirituais abertos para entender, não foi eu encontrar com Jesus que me curou, mas foi obedecer suas palavras. Não foi eu ouvir Jesus que me curou, mas eu estar disposto a ouvir e obedecer. E não adianta ser tocado se eu não quero seguir o seu direcionamento. Não adianta estar no lugar certo, na hora certa, se tudo que eu quero é fazer errado. Porque às vezes a gente pede, um dos pastores dessa conferência lá, ele se abriu, ele falou assim, quando eu comecei a pastorear, eu tinha que trabalhar muito na obra que eu falo, carpintaria, para mim sustentar o meu ministério. E o meu sonho era ser um pastor integral. Sabe, todos os dias eu poder orar, todos os dias eu poder ler a Bíblia, todos os dias eu poder passar tempo com o Senhor, me preparar para ensinar pessoas. E passou-se 3 anos e eu orava por aquilo, eu buscava aquilo e eu não recebia. E aí, sabe, depois de 5 anos nessa luta, trabalhando lá fora e lidando com pessoas, o Senhor me concedeu isso. Na minha primeira semana, eu caí em pecado. Eu falei, como assim? Por 5 anos alguém faz 2 coisas ao mesmo tempo, e aí o sonho dele é estar na presença de Deus, aí agora ele está no local certo, na hora certa, ele fala, todo mundo foi trabalhar, eu estou sozinho, é o meu tempo de oração agora, eu posso abrir a Bíblia, aí sabe o que ele fez? Ele abriu outras coisas. E o ministério dele foi comprometido. Não pense que você deveria estar em lugar que você não está hoje. Porque é o Senhor guardando você.
por que eu não cheguei lá ainda? Calma. Porque pode ser que se você estivesse lá, você já teria se perdido. Então, muitas coisas que nós queremos, às vezes, quebrar as paredes com a nossa própria força, e o Senhor está assim, calma. E nós, não, já era para mim estar lá, e o que eu estou fazendo aqui? É porque existe ainda algo que você precisa aprender. A sua transformação, ela precisa ser uma transformação verdadeira. Olha no versículo 13 e 15, eu vou falar rápido para você, porque o tempo passa. Versículo 13 e 15 aqui, eles interrogam o homem tentando levantar dúvidas contra o que aconteceu. No versículo 16 e 17, eles perguntam aqui novamente, ei cego, tenta explicar mais uma vez para nós que nós não entendemos. E aí no versículo 18, eles não se contentam e eles chamam os pais daquele cego e começam a interrogar os pais dos cegos. E os pais falam assim, ele é adulto e ele fala por si próprio, ele já é adulto. Porque os pais, eles ficavam com medo de perder a posição na sinagoga. E no versículo 19 ao 33, eles discutem aqui com o homem, questionando a sua cura. Mas o homem manteve a sua posição, porque a sua transformação era verdadeira. Pode vir levante, pode vir falsos, pode levantar qualquer coisa contra você e contra mim. Se a nossa transformação foi verdadeira, nós vamos manter a mesma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Se você tem alguma questão, vai lidar com Jesus. Porque foi Ele que transformou minha vida, Ele que me colocou nessa posição, e vocês estão questionando demais, então vai encontrar Jesus. Esse homem, no versículo 34, olha o que acontece com a vida dele. Diante disso, todos ali responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? Ele estava ensinando fariseus e mestres da lei agora. Aí sabe o que eles fizeram com ele? Está expulso do nosso grupo. Está expulso do nosso grupo, você não é bem-vindo mais aqui. Você já não foi bem-vindo em uma igreja? Existe isso. Você está expulso do nosso grupo. Toda igreja que te expulsa é uma religião. Eles expulsaram ele de uma religião, mas ele foi aceito numa família. A igreja ela é uma família, a família não rejeita os seus. Então, ponha isso na sua cabeça, toda vez que você ser rejeitado por causa de algo que você fez, não era uma família, era uma religião. Porque a família fala assim, olha, talvez você não pode cantar essa semana pelo que você fez. Talvez você não pode nem servir pelo que você fez, mas um abraço você merece. Um café comigo você merece. Uma oração eu vou fazer com você. Você faz parte dessa família e nós vamos lidar com isso juntos. Eles expulsaram esse homem. Ter os olhos abertos custa caro. Vai custar você nunca mais andar no escuro. Esse é o preço por você ter os olhos abertos. É quando alguém tentar te enganar, você falar, isso não me engana mais, sabe por quê? Porque eu paguei um preço caro para me andar na luz. E não é pessoas que andam na escuridão que vai fazer eu voltar para as trevas. Nem todos vão levar a sério as palavras de Jesus. Mas aquele que leva a sério, ele encontra a cura. E o último versículo que eu quero ler para você. Está no versículo 35 ao 38 e você pode se colocar de pé. Versículo 35 ao 38 aqui, Jesus ele escuta que esse homem foi expulso da religião. Jesus escuta, ele fica sabendo que esse homem foi expulso daquela igreja que ele pensou que agora chegou o momento dele participar. Porque como cego, ele não podia entrar na sinagoga. Mas agora que ele podia ver, ele pensou, agora eu posso fazer parte. E aí ele fala, não. Porque você está indo contra algo que nós conseguimos controlar. Eles queriam controlar enquanto aquele homem chegou e falou, gente, é Jesus, você precisa abrir os seus olhos. E aí eles expulsam o homem e ao encontrá-lo, olha o que Jesus diz. Você crê no Filho do Homem? E aí o homem perguntou, olha, eu não estou entendendo a pergunta, quem é ele, Senhor? Para que eu creia nele? E aí Jesus disse,
você já o viu. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E após dizer que crê, ele o adorou. A doença física desse homem fez ele encontrar a cura para sua alma. A pergunta que eu tenho para mim e para você nessa noite é: qual é a nossa necessidade? Em que área da sua vida você precisa de ter visão aberta, de um breakthrough? Que área da sua vida você precisa de cura? Porque talvez fisicamente você até está bem, mas emocionalmente você foi curado, você foi ferido tão forte no passado que até hoje pinga sangue. E Jesus está falando para mim e para você nessa noite: não é necessário isso mais. Eu estou aqui para curar a sua alma, eu estou aqui para curar o seu espírito, curar o seu físico e te aceitar na família. Em que estágio do encontro com Jesus eu e você estamos? Será que nós já escutamos Ele? Será que nós já sentimos Ele ou precisamos obedecer? E todos com os olhos fechados agora, que eu queria te dar essa oportunidade. Porque talvez você já ouviu falar muito de Jesus, mas você tem a sua própria crença. Talvez você já ouviu muito falar sobre transformação de vida, e você sempre perguntou assim: será que isso é verdade? Hoje Jesus está nos dando a oportunidade de entregarmos a nossa vida de uma vez para Ele. O que é, pastor, entregar a minha vida de uma vez para o Evangelho? É eu encontrar Jesus, começar a ouvir a voz dEle, sentir o seu toque diariamente na minha vida e obedecer as tuas palavras. Quando eu faço um apelo para você entregar a sua vida para Jesus, o que eu estou falando é: você deseja começar a obedecer o que a Bíblia diz? Você deseja começar a aprender o que está aqui dentro e aplicar na sua vida para que você viva uma vida plena? Isso é entregar a vida para Jesus. Então agora, com todos os olhos fechados, eu queria que você só levantasse a sua mão se você deseja entregar ela para Jesus, a sua vida para Jesus. Amém? Se tem alguém, levante sua mão e abaixe. Enxergar com os nossos olhos espirituais nos faz receber a cura em muitas áreas da nossa vida. Porque ver todas as coisas é um privilégio de quem tem saúde ocular. Agora, enxergar todas as coisas é a consequência de alguém que encontrou, ouviu, sentiu, creu e obedeceu ao Senhor. E talvez você precise de oração nessa noite. Aleluias. Porque talvez você estava no meio do caminho e todos que passavam só apontavam o dedo. Talvez você até ouvia falar sobre Jesus, mas ninguém trazia você para a presença. Talvez quando você pensou que aquele líder ou aquela pessoa que você achava que era de Deus ia te levantar, foi quem apontou o dedo. Talvez você pensou que ir na igreja e voltar para casa ia mudar a sua vida, e você tem visto que é um pouco a mais do que isso. E eu quero orar por pessoas nessa noite que desejam ter os olhos espirituais abertos e enxergar além da vista nessa noite. Enquanto o louvor adorar, eu quero fazer esse ato profético que o Senhor colocou no meu coração. De você vir à frente, eu vou estar pegando o óleo para me ungir cada pessoa nessa noite.
Jesus, ele pegou um cuspe e ele passou nos olhos dos cegos. Eu não vou passar um cuspe nos seus olhos nessa noite, mas eu vou pegar um óleo, eu quero ungir cada um que está aqui nessa noite. Porque eu creio que a proteção do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua. Eu creio que o Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa noite para nos livrar de coisas que iam nos levar ao fracasso. Então, enquanto eles adorarem ao Senhor, você, se puder, vir à frente. Eu estarei descendo aqui e orando por cada um de vocês. Que eu quero selar esse momento. Nós estamos finalizando uma série. E eu quero que você saia daqui debaixo da proteção de Deus. E enquanto eu orava durante essa semana, o Senhor me mostrou esse ato profético. De nós ungirmos, consagrando a vida de cada pessoa que está aqui. Protegendo a vida de cada um de vocês. Protegendo a sua mente, o seu coração. A pastora vai me ajudar. O louvor pode cantar ao Senhor. Eu vou fazer uma oração pela internet para me despedir deles, porque eu quero que até o pessoal da mídia venha aqui. Então, enquanto você que está aí online, que você possa ser curado em nome de Jesus. Que você possa receber o toque do Espírito Santo na sua vida. E que de uma vez por todas o Senhor abra seus olhos para sair de um ciclo vicioso que tem te prendido. Deus tem muitas coisas para você no futuro. Por isso agora, Pai, eu te peço que a tua bênção repouse sobre cada pessoa que está online. E que essa mensagem, ela penetre os ouvidos e faça residência no coração, transformando a mente e renovando a perspectiva de vida. Assim nós abençoamos cada um que está online, em nome do Senhor Jesus. Que mensagem tremenda, espero que você tenha sido abençoado com tudo o que você ouviu hoje. Se você deseja doar para o nosso ministério, que você possa fazer essa contribuição aqui no link na descrição. Compartilhe essa mensagem com alguém e que Deus possa abençoar a sua semana.